Ação com mulheres inspiradoras. Toda semana vai ter uma mulher inspiradora aqui para contar a sua história de vida, para contar a trajetória dela, os legados, o que ajudou a construir essa mulher forte, essa mulher que inspira tanta gente, né? E hoje a mulher inspiradora que eu vou trazer para vocês é a superdoutora Fabiana Macdice, que vai contar um pouquinho da história dela, né? A história que está por trás da médica. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou pedir para todo mundo que está aqui, ó, pegar esse aviãozinho que tem e ir chamando todas as pessoas que vocês têm aí na sua lista de contatos, que nem eu estou fazendo agora, para a gente deixar essa live com muitas mulheres especiais, né? Para que a gente possa levar inspiração para o mundo, né, gente? Vamos levar inspiração para o mundo dentro da história dessas mulheres fantásticas. E por que não, né, usar o exemplo dessas pessoas para direcionar a nossa vida também, né? A gente cresce por modelagem. E quando a gente escuta uma história interessante de alguém, uma forma de pensar diferente da nossa, isso tudo abre o nosso mindset, abre formas de pensar e de sentir o mundo diferente, para que a gente vá pouco a pouco mudando a nossa vida, mudando a nossa história para melhor e fazendo com que coisas maravilhosas aconteçam no nosso dia a dia. Então eu vou pedir para vocês, como a página do Instituto é uma página jovem ainda, né? Para que vocês deem bastante curtida aí, fica assim, ó, com o dedinho naquele coraçãozinho, dando bastante curtida e convidando as pessoas que vocês conhecem para assistir essa live também. Eu acho que a doutora Fabiana já deve estar por aqui. Eu vou convidar a doutora Fabi para participar. E enquanto ela vai entrando, gente, eu acho que a gente tem que receber a doutora Fabi, enquanto ela entra, com muito coraçãozinho. O que vocês acham? Vamos colocar bastante coraçãozinho aí para a gente receber a doutora Fabi, porque eu tenho certeza que ela vai trazer muitas histórias inspiradoras para a gente. Então, vamos encher de coraçãozinho aí para receber a doutora Fabi, que a gente adora esses coraçõezinhos subindo, né, doutora Fabi? Ah, que lindo! Tá com a vidinha aí atrás. Eu tô, ela tá aqui junto comigo, ó, vai passar a live toda. Que linda! Ah, muito bem, muito bem. A bonequinha que nos representa, que é a vida. Exatamente, Gi. E, doutora Fabi, já que a gente começou falando da vida, vamos falar um pouquinho de vida, né? O que eu falo, assim? Eu falo que a mulher que eu sou, eu falo que ela tem milhares de mulheres dentro dela. E ela tem homens também, né? Porque a gente vai modelando aquilo que a gente admira nas outras pessoas. Eu acho que a gente vai crescendo por admiração, por inspiração. Conta um pouquinho pra gente da tua história e quem alimenta essa mulher, o que vem da mãe, o que vem do pai. Conta um pouquinho dessa herança familiar. Bom, primeiro, gente, boa noite. Hoje é sexta-feira, né? Dia já da leitura de uma sexta de cada vez que tá terminando. Último. Mas o que eu queria começar falando para vocês é realmente dessa vida que a gente tanto
dessa herança, daquilo que a gente sempre viu nos nossos pais, esse exemplo que foi construindo a forma como a gente também vê o mundo, né? E a gente sabe que no final das contas, volta e meia, a gente começa a se aperceber e falar, nossa, eu tô cada vez mais parecida com a minha mãe, ou nossa, eu tô cada vez mais parecido com o meu pai. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte, né? Então sempre sempre foi muito resiliente, ela sempre foi persistente, ela sempre teve uma força muito grande, então ela realmente me passou isso de uma forma muito significativa, até inclusive quando eu queria até um pouquinho mais de carinho, ou um pouquinho mais de cuidado, ou que eu queria um parabéns, era mais ou menos assim, não fez nada mais do que obrigação, porque... Então assim, muito mamãe, tirei uma nota alta, meu pai se derramava, ai, filha, que linda, que ótimo, tá? E minha mãe, do tipo, ué, eu não esperaria outra coisa, você estudou pra caramba, ação ou reação, consequência, é o que você fez. Objetividade. Sempre, objetiva, sempre, então, ela sempre deixou muito claro, e eu tinha, e querendo ou não, assim, no final eu até entendia isso mesmo, ou seja, ué, se eu fiz por merecer, se eu mereci, é porque eu fiz, né, eu tive uma ação e uma reação. Já do meu pai sempre foi assim, minha mãe sempre foi ligada no 220 e o meu pai sempre foi desplugado da tomada. Então, a minha mãe era muito, muito ágil, muito ativa, é até hoje, ela tem uma energia que é uma coisa absurda, e meu pai sempre foi sossegado, tipo assim, a frase do meu pai era, eu queria que o mundo acabasse em barranco para morrer encostado. Ele foi uma pessoa de coração muito bom. Ele sempre foi muito espirituoso. Então ele fazia piadinha com tudo. Até hoje, cada vez que eu ouço alguma coisa, eu lembro da forma leve como meu pai via a vida. Minha mãe sempre via a vida com muita responsabilidade, com muito pé no chão. E meu pai via a vida de um jeito todo doce, todo leve. Então eu acho que isso foi imprimindo em mim um pouquinho de cada coisa, né? Então tem momentos onde eu vejo que a Fabiana é muito mais o pai e tem vezes que eu vejo que a Fabiana é muito mais a mãe, né? Tudo que foi trazido, né, de carga. A gente tem as heranças genéticas, então uma das coisas que, quando eu comentei que a gente ia falar sobre a minha vida, né, essa construção de o que marcou a vida da Fabiana, teve uma pergunta que uma pessoa fez, né, que uma paciente fez, mas e a questão hereditária, né, doutora? Mas nesse valor que eu te falei em relação a câncer medicina mesmo, né? Isso, a medicina. Então, assim, o que cada família trouxe? E a minha família sempre teve muitos casos de câncer. Então, eu tinha feito uma conta num determinado momento que eu tinha 9 parentes com câncer. Quando eu fazia a conta. Meu pai teve câncer de estômago quando eu fazia a conta. Meu pai teve câncer de estômago com 51 anos, o irmão dele, meu tio, teve câncer de intestino com 45. Então, já na família da minha mãe, eu tive todos os tipos de câncer. Eu tive aqueles tipos mais estranhos que você pode até imaginar. Então, um tio jovem com linfoma ósseo, que até ele ter esse linfoma, eu nem sabia que esse negócio existia. Então, a gente sempre teve muita história de câncer na família. Então a herança, ela tanto vem, então, da força, da leveza, mas também vem da carga genética, e a gente é o que a gente é, né? A gente não tem como tirar simplesmente nem essas cargas emocionais e nem mesmo essa carga genética, mas a gente tem escolhas, né, Gi? Então, isso é o que nos define como sendo únicos. A gente tem escolhas, e achei interessantíssimo essa sua colocação, né, porque eu venho pelo meu lado, que é o lado da emoção, trazendo quais são os soft skills, né, que a gente herda dos nossos pais, que a gente herda das pessoas que a gente admira, e você traz essa colocação genética, que também é um outro tipo de herança. E dentro dessa herança, né, você também passou por um tratamento de câncer, né, Fabi, por cirurgia e tudo mais. E conta pra gente, mas só conta se o pessoal ficar com o dedinho no coração, tá? Você tem que ver muito coraçãozinho subindo aí,
né? Para contar, tá? Senão não conta. Pode ficar com o dedo apertado nesse coração para coração voar para tudo quanto é lado. Queria que você contasse para gente como que foi essa montanha-russa de emoção e o que esse legado em cima dos soft skills, que são esse comportamento positivo, né, que você herdou e que você construiu ao longo da sua vida, como isso contribuiu para você passar por toda essa montanha-russa. Conta um pouquinho para a gente, que eu acho que muita gente tem curiosidade, mas pouca gente sabe do que você passou realmente. Hoje eu estava até gravando um story e que na verdade, a gente sabe muito pouco do que passa no coração das pessoas, né? Ontem eu escrevi um post contando um pouquinho do dia da minha cirurgia em si, então da memória que eu tive na sala 11, né, que foi a sala que eu fui operada na Secamar, e muita gente comentou, e do tipo, nossa, mas eu não sabia, puxa, né, que coisa, tal, e quando a gente está frente a uma pessoa que está passando por algum problema, dificilmente essa pessoa escancara todo aquele problema para você, né? Então as pessoas são muito mais do que aquilo que a gente sabe da vida delas. Então é óbvio, assim, e eu demorei bastante para abrir tudo o que tinha acontecido comigo de uma forma pública, porque as coisas foram muito rápidas e foram se transformando muito, e eu tinha também um pouco de receio de como é que eu iria me comportar, porque afinal de contas eu poderia ser considerada um exemplo, e eu queria ser um bom exemplo. Eu não queria que as pessoas olhassem para mim e me atrelassem a uma condição, né? Que é o que a gente faz todo dia. Quando a gente conhece alguém, a gente valoriza essa pessoa pelo que ela é, não pelo que ela está passando ou pelo que ela está vivendo. Com certeza. Então, é o que a gente fala, você não é um câncer, você está passando por um diagnóstico de câncer, está em tratamento, mas você é muito mais do que isso. Então, eu tentei me manter dentro do valor que eu tinha com a sociedade, ou como mãe, ou como esposa, ou como filha, e não necessariamente a paciente só com câncer, né? Então, eu demorei um pouco para abrir isso publicamente, até que eu construísse esse valor exatamente como eu gostaria de passar isso antes de publicamente falar que isso tinha acontecido. Aliás, nessa montanha-russa de emoções, né, como você está falando, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, foram pouquíssimas as pessoas que souberam. Então, eu conversando com meu marido, a gente falou, olha, e aí, o que você quer fazer? Você vai avisar todo mundo? Você vai falar para toda a família? Você vai falar para os amigos? E eu falei, eu não sei, Fábio, porque assim, eu não teria eu não tinha problema nenhum em contar, mas eu me lembrava muito de pacientes, né, então assim, de exemplos que eu tinha tido e que comentavam comigo, por exemplo, puxa, eu contei que eu tinha câncer e as pessoas começaram a se afastar, ou eu contei que eu tinha câncer e as pessoas começaram a me dar tanta opinião que aquilo começou a me incomodar. Ou eu contei que eu tinha câncer e as pessoas começaram a me velar. E eu falei, caraca, eu já tenho tanta coisa para pensar que eu não preciso agora pensar no que o outro vai pensar. Eu preciso só saber o que eu vou pensar. Então eu preferi, nesse primeiro momento, ficar a coisa nas quatro paredes, né? Então, assim, meu marido sabia, minha mãe soube, aliás, ficou pé da vida comigo, porque ela queria que eu tivesse contado por telefone para ela na segunda-feira. Ela viria para São Paulo 2 dias depois, porque eu tinha um treinamento onde que eu participaria em Goiânia, e eu contei para ela quando ela chegou pessoalmente. Eu não ia contar para ela por telefone, oi mãe, tudo bom? Tô com câncer, né? Eu falei, não faz sentido, 2 dias depois eu ia vê-lo. E ela ficou louca da vida, assim, ficou brava comigo um tempão. Você escondeu de mim? Ai, claro que eu não escondi de você, criatura. Mas a gente sabe, como mães, né, que se a gente tiver, se a gente pudesse passar por algo ao invés do nosso filho, o que a gente faria? Então, todas essas emoções, elas são muito fortes, né? Então, mas só para vocês terem ideia, né? Eu soube do diagnóstico dentro do meu consultório, então a minha amiga Solange, que foi a médica que fez a cirurgia em mim, ela soube do resultado da biópsia e ela, acho que ficou pensando, como é que eu vou contar isso para a Fabi? Porque ela só iria me ver pessoalmente na semana seguinte, porque eu ia viajar, ia ter esse evento, e ela simplesmente baixou no meu consultório. Eu estava numa tarde de atendimento,
E ela foi no meu consultório e entre a penúltima paciente e a última paciente, porque ela não tinha tempo de esperar a última paciente, ela entrou no consultório e eu olhei para ela e falei, ixi, falei, deu ruim, a Solange tá aqui, o que ela veio fazer aqui no meu consultório, né? Assim, e aí ela chegou para mim e falou, Babi, porque ela me chama de Babi, Babi, preciso te contar uma coisa, então, sabe a biópsia? Veio câncer. E preciso te contar uma coisa, então, sabe a biópsia? Veio câncer. E eu ainda tinha uma paciente para atender. Então, eu não tinha escolha, eu tinha que... Deu aquela... Falei, caraca, falei, ok, respira, né, não surta, porque você ainda tem uma pessoa que está dependendo de você aí sentada aí fora e você tem que estar forte para atendê-la, porque ela está aqui por você, por ela, na verdade, não por você. E esse foi o primeiro impacto do resultado. Eu falei, Sol, obrigada. Ela, você vai ficar bem? Eu falei, não, tô bem, você vai me ajudar a ficar bem, porque você vai me operar. E ela, percebi até que ela deu uma titubeada do tipo, mas você tem certeza? Porque minha amiga, eu chefe dela, e ela meio que olhou assim para mim, sabe, mas você tem certeza que você não quer, sei lá, operar com outra pessoa? E eu falei, não, por enquanto eu só tenho um problema, só tenho câncer. Se você não quiser me operar, eu vou ter 2 problemas, porque eu vou ter que descobrir quem é que vai me operar, né? E nesse momento, é quando você começa a perceber que realmente a sua emoção, ela pode impactar a vida de tantas outras pessoas. E tinha uma pessoa ali fora que dependia de mim. E eu acho que esse foi o grande ponto que, não que eu não tenha vivido a emoção, mas toda essa montanha-russa, o que eu pensei foi, tem outras pessoas que também dependem de mim, eu dependo de mim, eu também não posso perder o juízo para que eu possa centrar e me cuidar. Então, viver uma emoção atrás da outra, então de vez em quando tá, né, assim, você tá super feliz e de repente você entrar no banheiro e falar, pô, deu vontade de chorar, porque a gente quer viver e quer viver bem, a gente não quer ter notícia ruim. Ninguém quer ter notícia ruim em circunstância, né? Ninguém quer abrir um resultado de exame e falar assim, ai, que legal, veio câncer. Não, é uma droga, não vou falar pela frente, mas é uma droga, porque a gente sabe que tudo aquilo vai ter alguma consequência, né? Seja pequeno, seja grande, o que quer que seja, vai ter uma consequência. E aquela consequência, ela vai acontecer. Você querendo ou você não querendo, porque já está lá. Então, essas emoções, elas são muito, muito fortes, mas eu acho que eu consegui segurar pensando, como eu coloquei no texto ontem que eu publiquei, eu tinha 10 pacientes para serem operadas, eu tinha um curso que eu precisava dar, era um curso de Intrabim, que é um curso, eu sabia que, ao diagnóstico, que eu ia perder a mama, porque eu tinha muita calcificação na minha mama, e eu não ia ser possível a preservação da mama. Então, a partir daquele momento que eu sabia que eu ia perder a mama, deixar de treinar médicos a preservar a mama de quem poderia ter a mama preservada, aquilo para mim ia ser algo assim. Eu falei, não, é questão de honra. Falei, minha mãe não queria de jeito nenhum que eu fosse para Goiânia. Não, você não vai para Goiânia, você vai ficar, você não está com a cabeça... Como é que você vai ficar com a cabeça? Eu falei, minha cabeça... Eu falei, eu vou treinar médicos a preservar a mama de outras mulheres que não têm escolha. Eu não tenho escolha, mas outras mulheres têm. Então eu vou lá e vou ensinar esses médicos a fazerem essa cirurgia nesse formato, porque vai beneficiar muito a mulher. Então, acho que baseado nisso é que foi, sabe quando você vai segurando e foi vendo aqueles exemplos, né, de tantas pacientes que passaram pela minha vida e que eu olhava e falava assim, puxa, que legal, cara, que cabeça boa, eu quero ser assim, se um dia isso acontecer comigo, eu quero ser assim. E então isso foi marcando, isso vai marcando a vida da gente, né, Gi? Então a gente usa... Então eu tive nas minhas pacientes muita inspiração. Eu tive nos meus pais, meu pai teve câncer, como eu falei, meu pai teve câncer aos 51 anos. E num primeiro momento eu percebi que ele não quer tratar, não quero fazer nada, e quase desistindo, né? Então, assim, não quero tratar. E quando a gente... Todos, né? Saber que ele estaria se permitindo se cuidar, que eu falei, vamos lá, vamos... Você falou pro seu pai que você tem que se cuidar, por que você não vai se cuidar? Sejamos o exemplo, né? É tão interessante, né? Quando você vai me falando, eu vou me identificando, porque a gente passou por muitas coisas semelhantes, né? Eu também passei pelo meu pai com câncer. Na minha descoberta,
do tratamento de câncer, eu também estava em uma fase onde eu estava ajudando pessoas que cuidam de pessoas com câncer em processos de coaching. Também descobri meu diagnóstico e fui com câncer em processos de coaching. Também descobri meu diagnóstico e fui dar um treinamento dias antes da minha cirurgia, que você que fez. E terminei o treinamento que tinha 120 pessoas na sala chorando. E ninguém entendia porque eu estava chorando tanto, mas sabe quando toda a emoção reprimida que vai vem à tona, né? E tinham algumas pessoas só que sabiam. E é interessante como algo que é tão importante na vida da gente, né? Eu falo que para que a gente leve as coisas adiante, a gente precisa de conhecimento. Se a gente não tem conhecimento, não se descortina o mundo à nossa frente. Então, na hora da descoberta de um tratamento, buscar pelo conhecimento, clareza de como vai ser esse tratamento, faz com que as cortinas se abram novamente, né? Porque parece que as cortinas fecham. Depois disso, acreditar que a gente pode passar, né? Porque todo mundo pode passar e encontrar até formas de passar por isso muito bem. O terceiro é consistência. E o consistência envolve a gente continuar sendo quem a gente é, a gente agir com integridade na nossa vida e consistência de comportamento, que é exatamente isso. Como é que eu posso, né, conduzir a minha vida de forma diferente se eu ensino e trabalho com isso, né? Então, essa construção, ela é muito, muito, muito importante. E conta um pouquinho pra gente. Eu lembro quando eu estava... Até uma coisa antes que aconteceu. Gente, põe coraçãozinho aí. Né? Uma coisa antes que aconteceu. Você falou que a sua mãe ficou brava com você. A minha mãe ficou... Né? Uma coisa antes que aconteceu. Você falou que a sua mãe ficou brava com você. A minha mãe ficou louca da vida comigo. Sem eu ter... A minha mãe sabia que eu ia fazer uma biópsia. Mas a minha mãe, Fabi, ela é tão danada que ela ligou para o laboratório, soube dar resultado antes de mim. E eu entrava pela internet e não saiu. Sem eu ter... A minha mãe sabia que eu ia fazer uma biópsia. Mas a minha mãe, Fabi, ela é tão danada que ela ligou para o laboratório, soube dar resultado antes de mim. E eu entrava pela internet e não saiu o resultado. E a gente saiu à noite para comer uma pizza. E eu estava preocupada com o diagnóstico, eu não estava assim, super estimulada na pizza. E ela achava que eu já tinha a resposta e não tinha falado para ela. E no dia seguinte, quando eu peguei a resposta e fui ligar para ela, ela falou, já sabia. Eu falei, como você já sabia se a resposta saiu agora? Eu acabei de entrar e saiu. E ela brava comigo. Então, é aquele negócio da mãe, né? Que cuida, que quer estar junto, que quer passar pela situação no lugar do filho. E tem coisa que só a gente pode passar na vida, né? Que a gente precisa passar. Não tenho dúvida. Cada um passa pelo que tem que passar. A gente não tem como viver a vida do outro. A gente pode estar junto, a gente pode apoiar, a gente pode dar as mãos, a gente pode construir junto, mas a gente não tem. O que o outro vai passar vai ser só dele. E no final das contas vai ser uma construção que é necessária, né? Sim. Não adianta a gente querer cuidar demais ou colocar muito numa redoma, porque essa construção vai dar ruim, né? É claro que eu tenho uma amiga, a Tânia, que é a minha ginecologista, inclusive, muito querida, que eu adoro de paixão, e que ela fala, Fabi, ninguém educa filho achando que está fazendo a coisa errada. Né? E é verdade, a gente educa e às vezes o outro vê de fora e fala, você tá passando a mão na cabeça demais, ou você tá sendo muito brava. E às vezes esses toques eles são necessários, porque a gente não consegue enxergar isso, porque a gente ama tanto que a gente quer fazer por, a gente quer viver por. Então a sua mãe querer saber o diagnóstico por você mostra muito isso. A minha mãe ficar brava comigo e resolver que eu não ia, ela achava que eu tinha que me tratar. Eu falei, mãe, você não está entendendo, eu não vou deixar de me tratar. No entanto, eu sei medicamente que nesse momento não existe uma urgência. Eu não tinha um tumor palpável, triplo negativo, que estava crescendo de uma semana para outra e que eu tinha que começar a fazer uma quimioterapia. Porque se tivesse, eu faria. No entanto, era um carcinoma in situ,
que eu sabia que seria uma cirurgia grande, que demoraria mais tempo para eu voltar, e que tinham pessoas que estavam dependendo de mim. Eu precisava organizar as coisas antes de ser submetida à minha cirurgia. Então, essa que foi a questão. Então, mas realmente, a gente, e isso, inclusive, eu acho que é um grande exemplo daí, não para nós filhas, mas para nós mães também. Sim. Porque a gente também tem que passar para os nossos filhos essa organização, essa questão de que, calma, por mais que o coração esteja a 1000, você precisa respirar e entender que os processos, eles têm um tempo para acontecer. Eu falo muito para as minhas pacientes que melhor do que tratar rápido é tratar direito, porque às vezes você vai na afobação, você faz uma cirurgia que não era o tempo de se fazer, às vezes você começa um tratamento por uma cirurgia, sendo que de repente você precisaria ter começado por uma químio, ou você faz um tratamento e depois você se arrepende daquele tratamento que você faz. Hoje em dia a gente tem muita gente que questiona a questão da cirurgia bilateral, tem um câncer numa mama, então tem que operar as duas mamas, só até para contar um pouco da minha história. Quando foi feito o diagnóstico de câncer, a primeira coisa que o meu marido perguntou, você vai operar as duas mamas? Eu falei, por quê? Não, porque assim, você só tem 45 anos, você já está com câncer, não é melhor tirar as mamas? Eu falei, não. Eu falei, eu vou fazer o teste genético, porque daí realmente eu entrei em critérios estabelecidos por guidelines, por protocolos internacionais, de que realmente eu estava, não é que eu resolvi fazer o teste, eu tinha indicação de testagem genética. Então, a partir do momento que eu tinha indicação de fazer a testagem genética, eu sabia que o teste podia dar positivo ou negativo. Eu só tinha essas duas possibilidades. Então, o que eu combinei? Falei, eu não sei como eu vou me sentir. Eu convivo diariamente com inúmeras mulheres que têm reações muito díspares, muito diferentes. Mulheres que fazem cirurgias muito pequenas e que aquilo tem um impacto importantíssimo na vida delas. E pacientes que têm cirurgias enormes e que lidam numa boa. Eu falei, eu não sei como é você, né? Então, eu prefiro fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito nesse momento? Eu sabia que eu tinha um câncer na mama direita. Eu falei, eu vou operar a mama direita. Eu não vou fazer uma cirurgia profilática sem uma indicação. Eu não sei o que vai acontecer. E se depois eu tiver... agora, vou esperar o teste genético. E o teste genético, todo mundo que está aqui sabe que demora para sair, né? E eu acabei realmente fazendo, e o teste saiu há 2 dias da minha cirurgia. Então, eu falei, eu não vou, eu já combinei. Eu tenho na minha história pessoal, inclusive parente, prima, com câncer de ovário. Então, eu tinha uma possibilidade real de ter uma herança com BRCA, com alguma coisa que realmente remetesse à indicação precisa de tirar as duas mamas. Mas eu falei, eu não vou, eu não sei como vai ser. E eu não quero me submeter a uma cirurgia que eu venha me arrepender depois. Então, vamos por partes. Vamos fazer primeiro a cirurgia do que tem que ser feito. Eu vou fazer o tratamento do câncer de mama, a não ser que venha já uma mutação de BRCA, onde eu posso, então, já fazer as duas automaticamente, porque já está mais do que estabelecido. Mas não veio. Então, eu falei, eu vou fazer uma cirurgia conservadora dentro da conservação que dá para fazer. Perder a mama eu sabia que eu ia ter que perder, mas eu não vou fazer a retirada da mama que está saudável. A grande questão é que quando a gente tem o resultado do anátomo patológico, né, ou seja, do resultado da sua biópsia, ele pode mudar o resultado do tratamento que vai ser feito a seguir. Uhum. E depois desse resultado sair, aquilo que eu tinha, um monte de calcificação na mama, que era suspeita, mas era suspeita porque eu não teria como deixar aquele monte de calcificação sem ter diagnóstico. Mas poderia ser que viesse só no centrinho da mama o câncer e o restante daquelas microcalcificações não fossem nada. Mas quando a gente fez a retirada da mama, eu tinha quase 10 centímetros de câncer na mama. Então eu tinha a mama inteira doente. E essa mama toda doente, mesmo com um teste genético negativo, e mais toda a história familiar que essa você não apaga, gerou uma necessidade real do uso de uma medicação, que é o tamoxifeno, que grande parte das nossas pacientes usam.
A minha questão com o tamoxifeno, porque eu tenho muita paciente que pergunta, mas doutora, a senhora fez o tamoxifeno, ou teve que fazer o tamoxifeno? Eu tive 10 centímetros de câncer in situ. O câncer in situ é aquele câncer que está dentro do ducto, ou seja, o tratamento ele é eminentemente local. Se você preservou a mama, você tira uma parte e faz a radioterapia depois. Se você tirou a mama toda, você não tem que fazer a radioterapia, só que se esse tumor ele for hormônio dependente, você acaba usando o medicamento para reduzir o risco do câncer da mama contralateral. O meu risco era elevado, eu tinha tido todo mundo perguntar, mas a senhora não fez ressonância? E na ressonância tinha, então, alguma coisa? A ressonância não mostrou absolutamente nada do tumor. Minha ressonância era linda, não tinha nada, era como se eu não tivesse doença. Então, eu tinha uma mama muito densa, mas muito densa, uma história familiar positivíssima para câncer, mas com um teste genético negativo. Então, eu teria indicação de fazer o uso do remédio, do tamoxifeno, para outra mama. Só que as coisas não são como a gente quer. Eu faria com tranquilidade o uso do tamoxifeno se eu não tivesse tido uma hepatite medicamentosa no começo do ano que eu tive o diagnóstico de câncer. E quando eu sou mega alérgica, tanto é que na minha segunda cirurgia, que aí eu acabei optando, depois de 4 meses, pensando, depois de conversar com o oncologista, de pensar, e aí, o que eu vou fazer? Porque eu precisava ou usar o tamoxifeno para controle dessa mama contralateral, que eu não tinha feito a cirurgia de princípio, eu não optei pela cirurgia, porque o meu teste genético veio negativo, mas o meu risco nessa mama contralateral, por conta de todas essas questões, de ter tido câncer, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, sentei com a oncologista, ela falou, olha, Fabi, a gente teria que usar o tamoxifeno, só que você teve essa hepatite, a gente vai ter que testar, vai ter que ir devagar, checar o fígado para ver se o seu fígado aguenta. E nessa ela falou, olha, ou eu vou ser obrigada meio que até talvez sugerir mesmo para você pensar na possibilidade real de fazer a cirurgia na outra mão. E eu acho, Gi, assim, uma coisa que é interessante, né? Assim, a minha opção inicial realmente não foi pela cirurgia e eu demorei 4 meses para tomar uma decisão. Eu pedi esse tempo para a oncologista, tá? Para a Solange, eu falei, eu preciso pensar. Eu preciso pensar se eu quero testar, mas meu marido trabalhou no grupo de transplante de fígado do HC durante 8 anos. E quem tem essa mente dose dependente, né? Você pode, de repente, simplesmente ter ali uma hepatite, alguma coisa muito grave, e eu tinha realmente muito receio, e ele tinha muito receio do que isso poderia gerar. Eu quase não tomo remédio, também sou alérgica até a minha sombra, mas eu fiquei 4 meses para pensar o que eu ia fazer. E eu fiz a cirurgia em setembro, em janeiro eu ia para a Disney com as crianças, e quando eu estava ainda em dúvida, numa montanha-russa, aquelas montanhas russas, né? Então, assim, até para que todo mundo entenda mesmo, né? Essas montanhas russas da nossa vida são bem assim. São bem assim. Eu decidi, falei, não, eu vou pelo que talvez seja o cirúrgico, que é o mais radical, mas que eu não vou ter a questão medicamentosa, que eu tenho essa particularidade, essa questão pessoal do uso da medicação. Então, eu acabei optando pela cirurgia da mama contralateral. Então, em março, fiz a primeira cirurgia em setembro, em março, então, foi a segunda cirurgia, então, da mama esquerda, onde eu também tinha algumas calcificações, elas não eram tão suspeitas, veio um monte de alteração, mas tudo benigno, e aí, por esse motivo, então, sem as 2 mamas, eu não fiz o uso do tamoxifeno por essa questão de proteção hepática. Foi uma cirurgia super complicada, eu quase perdi a mama, eu tive uma infecção no pós-operatório imediato, quase perdi a mama. Fiquei feliz da vida de ter sido uma decisão minha, porque se eu tivesse tido essa mesma infecção lá atrás, quando meu marido tinha falado para mim, por que você já não tira as 2 mamas? Né? E eu não tinha uma indicação ali precisa,
porque eu nem sabia se eu ia ou não precisar necessariamente ali tomar o tamoxifeno, mas quando eu decidi, a decisão foi minha. Então eu sabia, naquele momento que eu tive a infecção, se eu perdesse a mama, a opção era minha. Eu não ia culpar ninguém. Então, eu acho que esse foi o melhor momento onde isso poderia ter acontecido. A gente conseguiu reverter a questão da infecção, mas deu um medão, assim, né, de perder a mama, e a gente sabe que quando a gente tem uma infecção, demora realmente bastante tempo para a gente, até o corpo melhorar, tudo tal, para poder fazer uma outra cirurgia. Então, foi um momento de muito medo, sabe, Gi? Foi muito, assim, daquela coisa assim, ai, e aí, né? De fazer muita mentalização, de fazer muito relaxamento, de pensamentos positivos, de tomar os antibióticos, de fazer tudo que tinha que ser feito, de me alimentar de forma adequada, e de uma torcida absurda para que as coisas dessem certo. E deram. Deram, graças a Deus, né? Graças a Deus que deram. Eu lembro quando eu soube que a tua mãe me contou, você estava numa palestra, né, acho que tinha acabado de operar a primeira cirurgia, e a tua mãe me contou, e eu voltei para casa da palestra com o coraçãozinho apertado, porque eu já tinha passado por tudo aquilo, e daí pensar que uma pessoa que a gente gosta tanto, né, vai passar pelo mesmo desafio que a gente passou, e é engraçado, né, Fabi? Aconteceu comigo também, que quando a gente ajuda muitas pessoas, as outras pessoas às vezes pensam que a gente está acima do bem e do mal, né? Que nada pode acontecer com a gente. E a gente é tão ser humano como todas as outras pessoas, não é? Eu quero fazer muitas vezes isso. E ó, tá aumentando bastante o número de pessoas, isso quer dizer que a live está muito interessante, gente, então continua com o coraçãozinho aí, pega o aviãozinho, passa para mais gente, porque eu tenho certeza que tudo que a gente vai colocar aqui vai ajudar muita gente que está passando pelo problema, que está passando pelo desafio, a passar de uma forma mais positiva, e também as pessoas que vai colocar aqui vai ajudar muita gente que está passando pelo problema, que está passando pelo desafio, a passar de uma forma mais positiva, e também as pessoas que conhecem alguém que passa por esse desafio, né, Fabi? Eu lembro quando eu estava no seu consultório, assim, o câncer ele faz a gente lidar com vários medos e com vários preconceitos também, não é? Eu passei pelo menos assim, um medo muito grande que foi, eu lembro eu estava sentadinha na sua frente, você virou para mim e falou assim, olha Gi, eu estava pensando antes em fazer alguma coisa mais conservadora, que a gente ia tirar um quadrante, mas você tem 3 nódulos, um em cada cantinho aqui, a gente vai precisar tirar toda essa mama, e eu não sei se a gente consegue conservar esse mamilo. E eu lembro que eu fiquei tão forte ali na sua frente, estava a minha mãe de um lado, o Daniel do outro, e você virou para mim e falou assim, você precisa tomar essa decisão agora, ou você quer fazer uma biópsia para ver se é câncer mesmo, porque saiu na ressonância, ou a gente opera e eu faço a retirada da mama. E eu lembro que eu te perguntei assim, eu sei que eu não tenho idade para ser sua filha, mas se fosse sua filha, o que você diria para ela? Você olhou para mim com uma cara tão séria e falou assim, eu não poderia tomar essa decisão pela minha filha, essa decisão teria que ser dela. E hoje, pela tua fala, eu entendi a consistência dessa tomada de decisão, né? E eu lembro que eu pensei o seguinte, para que esperar, né? Vamos tirar logo, vai que isso aumenta ainda mais. E eu saí toda firme, eu falei para que esperar, e depois que você falou, eu acho que eu já não pensava em mais nada, né? Então assim, vamos marcar logo essa cirurgia, marcamos pro dia do aniversário dos meus filhos, mas eu lembro que quando eu cheguei no carro com a minha mãe, eu caí, desabei chorando também, porque é a perda, né? É a perda de um símbolo. E eu perdi o mamilo, né? A gente não conseguiu conservar o mamilo, e há pouco tempo agora eu consegui fazer o biquinho no mamilo, e daí eu te liguei toda feliz, porque assim, é impressionante como às vezes um detalhe faz a diferença pra gente. E eu sei que você tem uma história com o mamilo também, e que envolve o teu filho,
Então, eu queria entender um pouquinho, que você contasse pra gente como foi que isso aconteceu, porque eu acho que é muito bonita essa história. Tá bem. Eu tinha, a partir do momento que houve o diagnóstico, eu já sabia que eu ia perder a mama, porque afinal de contas eu tinha microcalcificação na mama toda, então por mais que a gente tivesse diagnóstico só de uma área do centrinho, a Solange ainda falou, ai Fabi, vamos fazer uma biópsia de uma segunda área, né, que foi a proposta que eu fiz para você também. Sim. Então assim, quando você tem essa dúvida, falei, Sol, eu não vou ficar tranquila se eu sei que todas essas outras calcificações, se elas têm a possibilidade também de ser câncer. Foi a proposta que eu fiz para você também. Sim. Então, assim, quando você tem essa dúvida, falei, Sol, eu não vou ficar tranquila se eu sei que todas essas outras calcificações, se elas têm a possibilidade também de ser câncer, né? E fazer uma radioterapia em cima de um câncer vigente, a radioterapia não vai segurar o tumor. Aí ela falou, não, mas então a gente faz essa segunda biópsia para que eu fique mais tranquila que eu estou tirando a sua mama realmente com indicação. Falei, tá bom, meu amor, você quer que eu faça a biópsia? Vamos fazer a biópsia. Eu fiz essa segunda biópsia, eu ainda estava com hematoma da primeira biópsia e eu fiz essa segunda. Calhou que, na verdade, não saiu nenhuma calcificação. Sangrou muito no dia da biópsia, parecia que tinha passado o Jack o Estripador na mesa da mamotomia, e não saiu uma calcificação para contar a história. Então, a gente não conseguiu, continuou no escuro. E aí ela falou, bom, Fabi, agora é uma decisão que você vai ter que tomar, grandão, e a gente checa, e de repente faz uma cirurgia em 2 tempos. Eu não sei, mas eu tinha certeza de que todas aquelas calcificações eram alguma coisa. E eu falei para ela, Sol, parar para fazer 2 cirurgias em 2 tempos, eu estou preparada, minha amiga. Vamos para uma respeito da areola do mamilo, porque na verdade para mim já estava considerado que seria retirado. Eu nem questionei. Quando eu cheguei em casa e fui contar para os meninos, né? Então, então, assim, a cada etapa, a cada coisa que ia acontecendo, eu fui conversando com eles. Porque eu acho que a gente tem que acreditar que os nossos filhos, eles têm essa condição de compreender, desde que a gente fale com eles de uma forma adequada, desde que a gente vá só entregando as respostas ao que eles perguntam, sem que a gente passe para eles um sofrimento demasiado e sem que a gente passe para eles uma insegurança que eles não podem ter. Afinal de contas, eles são os nossos filhos, a gente tem que passar uma segurança para eles. Então, mas eles também têm o direito de saber o que está passando, o que está acontecendo com a gente. Até porque, se às vezes a gente acha que se a gente não disser, eles não vão saber, lê do engano. Porque eles vão saber, eles vão perceber que a gente não está bem, eles nos conhecem muito mais do que a gente pensa. Então eu chamei os 2 no closet, estavam trocando e falei assim, então, galerinha, vem cá. Mamãe precisa contar uma coisa para vocês. Então é o seguinte, a gente decidiu que vai mesmo, então eu só tinha conversado até então com a Solange, não tinha conversado ainda com o plástico. Falei, a gente decidiu que a gente vai tirar a mama, então a mamãe tinha a possibilidade de tentar uma cirurgia menor, mas eu e a tia Solange, a gente resolveu que a gente vai fazer a cirurgia, e até no dia, os meninos conhecem o filho também da Sol, né? E aí eles, mas quem que é a Solange, mamãe, que vai te operar? Aí eu falei, olha, a tia Solange, a mãe do Guigo. Ah, a mãe do Guigo, ela é sua amiga, né? Ela é minha amiga, dando tipo assim, eles fizeram aquela associação. Bom, tudo bem, quem vai operar você é uma pessoa que, né, que gosta de você, né? Gosta de você, então não vai dar ruim, né? E aí eu falei, a mãe do Guigo. Ah, então tá bom, mamãe, então tá bom. Então tá. Eu expliquei, falei, olha, então a mamãe vai tirar a mama, e aí a gente vai colocar uma prótese, vai fazer a plástica, vai colocar uma prótese, então vai ficar assim, o miolinho vai sumir todo, mas vai ter todo um pós-operatório, a mamãe vai sair com um dreno e tal, e aí já fui falar a respeito do mamilo. Falei, e a mamãe vai ficar sem o bico do peito. E a gente toma banho junto, a gente tem essa coisa assim, não tem essa coisa de muito pudor em casa, vai na boca, vai todo mundo junto, vai pro spa, não sei o quê. E aí o Gustavo, que é meu filho, que é o do belo, sabe? É aquele que repara na beleza, na construção. O Edu, ele tá pouco, tá tudo bem, mamãe, tá tudo beleza. E o Gustavo, ele quer saber quantas estrelas tem o restaurante. Ele quer saber se a roupa é de marca. Ele quer saber se vai ficar bonita a coisa. Então, ele chegou para mim. Aí ele falou assim, mamãe, mas e
mas como assim? Não entendi o bico, você vai sair. Eu falei, vai, meu amor, a gente tem que tirar, porque tem que tratar, né? Tem que tratar de uma forma direita e tem que tirar o mamilo, é uma mastectomia, então a mamãe vai tirar a areola, o mamilo. Fiz um desenho para ele, falei, ó, lembra que teve uma festa que a mamãe, eu coloquei um pet daqueles para não deixar o mamilo com tudo. E eles me viram me trocando, e naquele momento eu tava sem os dois mamilos. E ele ainda olhou e falou assim, nossa, que estranho. Aí eu falei, é um adesivo, só porque o vestido era bem soltinho, e ia ficar o mamilo aparecendo, eu pus. Aí eu lembrei disso, eu falei, lembra na festa do Paulucci, na festa de casamento do Paulucci, que a mamãe colocou um vestido que eu coloquei, vai ficar daquele jeito. Aí ele olhou assim pra mim, ai mamãe, mas vai ficar muito estranho. Aí eu falei, Gu, cara, mas tem mesmo que tirar? Quando ele fez essa pergunta, foi a primeira vez que eu daí como médica e não como paciente, eu falei, cara, não sei, eu não perguntei. E eu me permiti muito ser paciente. Eu não quis ser a minha médica, eu me permiti ser paciente. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, eu acho que vai ter que sair. Mas quando eu parei para pensar, sabe, nos critérios mesmo, quando que a gente preserva a areola, quando que preserva o mamilo, e fiquei pensando na minha anatomia, no tipo de mama, na distância do segundo espaço intercostal até o mamilo. Eu falei, cara, talvez dê pra... Sabe quando você começa a pensar nos critérios? Eu falei, Gu, seguinte, eu vou falar com a tia Solange. E se a tia Solange, que é a médica que vai me operar, achar que dá para preservar, a gente vai preservar. Tá bom, ok. E aí eu fui, conversei com a Solange, falei com o Edward, que foi o meu plástico, foi o plástico que fez a cirurgia, e os dois falaram, não, acho que dá, se a gente fizer a congelação e estiver livre, a primeira calcificação tá a mais de 2 centímetros do mamilo, então checamos tudo, tal, dá para tentar. E eu fui voltar para ele, para falar para ele, eu falei, Gu, então, amor, ó, a gente vai tentar, não é certeza que vai dar para ficar, mas a gente vai tentar. Quando eu falei para ele isso, ele olhou para mim, deu um sorriso, obrigado, mamãe. Então, assim, aquilo não era importante para mim naquele momento, mas eu percebi como a tentativa de preservar a areola e mamilo era importante para o meu filho. Para ele. Para ele era importante. Para mim não era. Eu não tinha pensado nisso, mas para ele era. Eu falei, então, a gente vai tentar, mas é o seguinte, Gu, já precisava dar o próximo passo, porque se a biópsia, a congelação viesse positiva, eu já tinha falado para a Solange, arranca, não quero ficar, não, deu qualquer dúvida, deu uma atipia, tira, né? E aí, eu falei para ele, eu falei, então, só que é o seguinte, os dois de novo, junto comigo, eu falei, só que é o seguinte, Gu, a gente vai tentar preservar, mas não é certeza que vai ser possível, porque se não for possível, se estiver doente, a gente vai tirar e pronto, né? E aí, cara, eu não quero você olhando para mim com cara de pena nem me achando estranha. Você vai me olhar do mesmo jeitinho que você me olha hoje. Aí ele falou, tá bom, mamãe, ok, né? Aí o Edu, que daí é o que é o mais sossegadão, mais tranquilão, virou e falou assim, tá de boa, mamãe, vai tranquila. Se precisar tirar, tira, se der para deixar, deixa, não tem problema. Porque, afinal de contas, né, Gu? Deu uma olhada assim para ele do tipo, e não diz o contrário. A mamãe não é só uma mama, né? Eu falei, bom, Edu, é isso aí. Aí a gente se abraçou, todo mundo, ficamos todos felizes. Aí ele só queria saber também quem era. Mamãe, o tio Edward, quem que é? Eu falei, o tio Edward é aquele que a gente vai na casa dele, em Biúna, que tem o pula-pula, tal, que você brinca com as meninas. Ah, tá bom, do tipo assim, também fez associação. Ah, também é amigo, também não vai fazer nada de mal pra minha mãe. Foi muito bonitinho. Essas construções deles são maravilhosas, né? E é interessante, né, Fabi? Porque a gente fala assim que tem muito dos nossos pais na gente, das pessoas que a gente admira, mas a gente também deixa um legado muito grande, emocional, para os nossos filhos, de construção emocional. E o que você gostaria, que fosse assim, o que você gostaria de ver de você neles? Eu queria que eles, assim, eu desejo profundamente que eles tenham esse amor pela vida que eu tenho, né? Porque eu tenho um amor, assim, um amor que dá vontade de chorar, sabe? Quando parece que vai, a pisciana, né? Entra assim, parece que vai explodir pelos olhos, parece que o coração tem vontade de saltar pelos olhos. Eu acredito na vida, eu acredito nas pessoas, eu acredito que o ser humano tem, sim,
saída, sabe? Eu acho que a Terra está passando por um momento super difícil, mas eu acredito que a gente consiga passar por isso. E eu tenho vontade de passar para os meus filhos esse respeito pela vida, o respeito pelas pessoas, o respeito pelos seres humanos, sabe? Independente da classe social, da cor, da religião, de o que essas pessoas sejam, eu tenho vontade de que eles sejam pessoas do bem e que eles respeitem as pessoas pelo que elas são, né? Não pelo que elas representam, não pelo que elas têm de dinheiro no banco. Eu espero, né, profundamente, e o Gu, por mais que ele seja esse cara que gosta do belo, ele é um cara de um coração que é uma coisa assim absurda, né? Então fico super feliz porque no final das contas ele tem isso. E a gente tem, eu acho que é importante a gente mostrar para os nossos filhos de que a vida não é linda todos os dias, que a vida é maravilhosa, a vida ela tem que ser preservada, mas ela não é boa todos os dias. Então eu não tenho receio nenhum de frustrar os meus filhos, eles têm que aprender que a frustração ela existe. Então eu não deixo de dar uma bronca, eu não deixo de dar uma comida quando faz coisa errada, porque eles têm que entender o valor que as coisas têm. Eu aprendi isso. Eu lembro que meus pais, eles não tinham um puto furado. A gente comia hoje o salário do mês seguinte, né? Teve uma época que meu pai ficou desempregado e que a gente comia a cesta básica da Todeskine que uma amiga da minha mãe deixava em casa. Era o que a gente comia. Né? Então, assim, eu adorava quando chegava aquela cesta básica da Todeskine, porque eu adorava, eu falava, gente, que delícia, tinha uma bolacha diferente, tinha algumas coisas diferentes, e é porque a gente comia, né? Então, e eu lembro daí quando meus pais me deixavam, quando minha mãe me deixava na frente da escola de piano, que eu fazia piano, porque eles faziam qualquer coisa para gastar com educação. E aí ela falava, filha, aproveita, tá bom? Aproveita, porque assim, vida, sabe, Gil? Um valor que é muito maior do que um valor financeiro, né? Eu já vou estar super feliz. E que toda ação tem uma reação. Tudo que a gente faz tem efeito, tudo que vai e volta, né? E eu já vou ficar super feliz. Eu estou prezando pela oportunidade. Eu quero que os meus filhos cresçam com oportunidades para fazer boas escolhas, né? E espero que a gente esteja conseguindo oferecer isso para eles. Que coisa boa que você falou, né? Que é isso da gente ter oportunidades e ter escolhas, né? Poder levar escolhas para as pessoas, a gente vai desenvolvendo inteligência emocional, né? Que é a nossa capacidade de escolher algo que traga algo positivo para a nossa vida, né? E essa construção de inteligência emocional, ela é de fato muito importante. E a gente tem mais 10 minutinhos, quero te perguntar duas coisas. Primeiro, qual a mensagem que você deixa para essas mulheres que estão nos assistindo, homens também, né? Mas principalmente as mulheres, que às vezes estão passando por esse desafio que eu passei, que você passou, qual é a mensagem que pode fazer a diferença na vida delas? Gi, é gostoso quando você fala, né? Vou conversar com uma pessoa inspiradora. Eu não sei se quem é inspirador sabe que é inspirador, né? Mas é verdade, assim, a gente é gostoso a gente compartilhar. Eu acho que as pessoas são muito ricas. Eu acho que todas as pessoas são inspiradoras, né? Cada um tem o seu jeito único de ser. Eu nunca gostei muito de comparações, até estava conversando sobre isso com você esses dias, eu achei super bonitinho o que você falou, Fabi, mas a gente cresce através das comparações. A gente tem, a única coisa é que a gente tem que fazer comparações positivas, né? Então, quando a gente tem alguém que a gente se inspira, quando a gente tem alguém que a gente fala, puxa, quero ser igual a essa pessoa, querendo ou não, a gente está se comparando, mas a gente tem que ter comparações positivas. Então, se eu pudesse realmente, assim, mostrar para as mulheres ou deixar de inspiração que essas mulheres ou que as pessoas são
são perfeitas apesar de suas imperfeições, eu já ficaria super feliz. Porque ninguém é perfeito o tempo todo, ninguém é feliz o tempo todo. A gente tem alguns momentos que vão carregando, vão fazendo essa nossa bagagem de felicidade, e aquele momento que a gente não está bem, a gente tem que ir lá carregar aquele potinho, né? Abrir a malinha e falar assim, o que eu vou lembrar hoje que vai ser legal para mim? Então, que a gente mantenha realmente assim, que as pessoas entendam que essa força ela está dentro da gente. E que quantas vezes eu ouço as pessoas, as mulheres falando, doutor, eu acho que eu não sou forte, eu não vou conseguir. Eu falo, meu amor, você é muito forte. A gente só não sabe que a gente é forte até precisar dessa força. E às vezes a gente não precisa, né? Simplesmente às vezes a gente não precisa. E feliz daquele que consegue ter a oportunidade para descobrir essa força. Eu tenho tanta paciente que às vezes entra na primeira vez no consultório amedrontada, uma pessoa que dá a impressão de ser uma pessoa frágil, parece de vidro, parece que vai quebrar a qualquer momento. E de repente você vai vendo todo esse processo, você vai vendo uma linda mulher se transformando, Gi, assim, é uma coisa impressionante, né? Você vai percebendo que essa pessoa ela vai descobrindo a força dela. Não vou falar para você que eu fico feliz quando eu tenho uma paciente com diagnóstico de câncer, um paciente com diagnóstico de câncer. Não gostaria que precisasse que alguém tivesse câncer para descobrir uma força interna. Eu gostaria que realmente as pessoas tivessem simplesmente esse insight, sabe? Do tipo assim, eu tenho esse poder de ser feliz apesar das adversidades, eu tenho fé apesar de não precisar dela o tempo todo, ou de achar que eu não preciso, né? Sim. Mas eu tenho possibilidades, eu tenho escolhas, e eu hoje vou fazer uma escolha legal. Vou viver um dia por vez, eu vou criar hábitos bons, eu vou ser feliz hoje, parar de pensar no passado, sabe? Esses dias eu recebi de uma pacientinha, doutora, a senhora pode ver uma mamografia minha de 2018, só para ver se já tinha um câncer lá? Eu falei, meu amor, claro que eu posso ver, mas me responde uma coisa, o que isso vai mudar na sua vida a partir de agora? Então, desapega, desamarra, tira essa coisa ruim, deixa de ter a culpa e vive a partir de hoje. Vive hoje com a maior intensidade do mundo, porque hoje é o seu melhor dia para ser feliz. Sim. Hoje é o teu melhor dia para ser feliz. Encontrar um motivo para ser feliz todo dia, né? Buscar as emoções que você quer viver no dia. É isso daí. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta antes da gente se despedir? Eu vi que tem bastante gente que colocou algumas coisas aqui, olha. Eu vi que teve alguém, logo no comecinho que a gente começou a falar, que eu não sei se eu entendi direito, não sei se eu vou conseguir voltar no que ela falou, porque tinha muita coisa, mas que ela falou que você, com outro médico, trouxe ela ao mundo. Será que foi isso, Fabi? Eu acho que eu vi, logo no comecinho. Não sabia que você tinha essa especialidade também, Fabi, conta pra gente. Aqui, ó, Fabi, quando residente junto ao Dr. Mourão, me trouxe a vida há 19 anos atrás. Olha aí, Fabi. Que bonitinha. O Dr. Mourão foi meu chefe, foi o Dr. Mourão que me abriu as portas para que eu fosse titular da mastologia, logo que eu terminei a minha residência. Foi o meu fado madrinho. O seu sininho. Foi o meu sininho. E é uma pessoa extremamente especial. Muito do que eu sou de líder hoje, dentro do meu grupo, eu tenho como inspiração o Dr. Mourão, e ele gostava muito de mim, e a gente passava visita, eu era residente dele, a gente passava visita, e ele falava para as pacientes que eu era filha dele. Eu falava, mas Dr. Mourão, eu não sou sua filha. Ele me cotovelava assim, do tipo, fica quieta, você é filha e pronto. Era muito engraçado. Mas a gente tem assim, nossa, amo de paixão o Dr. Mourão, realmente foi uma pessoa muito, muito, muito importante para mim, que trouxe realmente muito